Fala turma, tudo bem? Marcelo Germani aqui de novo e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a anatomia da face. Eu sei que todo mundo fala, eu já sei anatomia, enfim, mas muitas vezes eu vejo que os conceitos são repetidos erradamente e na verdade, às vezes você não sabe. Antes de eu passar o vídeo total para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha ali com os colegas de profissão. Todo mundo sabe, isso é meio chovendo molhado, que a vascularização da face, da parte externa da face principalmente, é proveniente da carótida externa. E a parte interna, especificamente, evidente, da carótida interna. Ambas são provenientes da carótida comum. Boa, a carótida comum, na verdade, não tem tanta importância para nós, dali para cima que começa a ficar mais importante. Então eu tenho a externa e a interna. Bem, a externa ela tem várias ramificações importantes, 9 ramificações importantes, algumas que vão para a região anterior da face e outras que vão para a região posterior da face. Claro que para os injetáveis, as que estão na região posterior da face não são tão importantes assim, mas sim as que vão para a anterior da face. Uma extremamente importante é a artéria facial. Outra também importante, não super relevante como a facial, a artéria lingual. E o final da carótida externa, a temporal superficial, também é um ramo muito relevante. Hoje eu queria conversar com vocês basicamente de duas. Uma eu não falei para vocês agora, que é a artéria maxilar, que para a odontologia é bem importante, mas muitas vezes na ROF eu não escuto tanto falar sobre ela, e ela tem sim a sua importância. E eu vou falar de duas, maxilar e temporal superficial. Quando eu falo dessas duas, é evidente que eu estou falando de aplicações em região de têmpora, uma região que é bem importante, que eu posso, quando eu faço as aplicações nesse local, ter ganhos diretos de volumização no local e ganhos indiretos. A gente já sabe, tem um monte de artigo que fala que melhora a região do terço superior, que melhora a marionete. Aqui um parênteses, você não vai fazer e o paciente, nossa, melhorou. Não, é um tratamento auxiliar, complementar, mas melhora sim, principalmente se você vai ao longo do tempo, você vai injetando e fazendo um tratamento no seu paciente, claro que você vai ter a melhora. É bom distinguir, porque às vezes as pessoas, trabalhos que mostram melhoras imediatas usam grande quantidade é perigoso, o paciente às vezes não tem dinheiro, enfim, não dá pra gente levar sempre isso em conta. Mas vamos lá, vamos voltar na parte especificamente da vascularização. Porque a maxilar e a temporal superficial, elas são bem importantes. As pessoas confundem bastante, a temporal superficial está nessa região mais posterior e ele emite ramos anteriores, que são os ramos frontais, e ramos posteriores, que são os raminhos parietais. Então quando a gente faz essa abordagem em têmpora, na verdade você tem que tomar cuidado na região mais superficial, face a temporal superficial, especificamente, a têmpora tem 11, 12, cada hora tem um artigo que acrescenta mais uma camada na têmpora, mas enfim, está em planos mais superficiais, a artéria temporal superficial e o seu ramo frontal, que é esse que a gente tem que tomar cuidado na maioria das vezes quando a gente faz o preenchimento nessa região especificamente. Correto? Correto. O que eu vejo e as pessoas ensinam equivocadamente, poxa, vamos fazer profundo com agulha, porque profundo a temporal está superficial. Bem, faz sentido? Faz. Mas muitas vezes a gente se esquece que exatamente na fossa temporal eu tenho a artéria temporal profunda, anterior e posterior. Ah, mas o que tem a ver com a artéria maxilar? A temporal profunda, anterior e posterior são ramificações de uma ramificação da carótida externa, que é a artéria maxilar. Então veja que ela é importante sim também nos injetáveis. E o pior não é isso. O pior é que ela está exatamente próxima à fossa temporal, que era um local antigamente que a gente usava para preencher. O que acontece? Quando você tem um local muito profundo, mas muito profundo, que é a fossa temporal, eu tenho um monte de camada por cima. E aí eu preciso de muito produto para elevar esse tecido. Muito produto, pouco espaço, em segurança. E eu tenho ali a temporal profunda, a anterior e a posterior. Pior ainda, eu tenho conexões da temporal profunda, anterior principalmente, com ramificações
da artéria carótida interna, artéria oftálmica, etimoidal, supratrofilear, supraorbitária. E quando eu tenho essas ramificações, eu sei que é remoto, é difícil, mas quando você coloca muita quantidade, isso pode aumentar a chance de um evento terrível, adverso, que seria a amaurose. Então veja, eu preciso sim me preocupar com a temporal superficial, mas eu também tenho que me preocupar com a temporal profunda, anterior e posterior, que é um ramo da artéria maxilar. Bem, mas tudo bem, Giovanni, agora você me deixou nervoso. Como eu vou fazer minhas abordagens de têmpora? A área mais segura para fazer a abordagem em têmpora, com certeza absoluta, é em planos mais superficiais, subdérmicos, mas aí, se o paciente for um paciente que, vamos supor, se o paciente tem uma camada muito fininha, muito delgada, e eu uso um produto meio firme ou um produto mais flexível, mas se eu uso muito flexível, eu não consigo projetar. Então, dependendo do produto que eu uso, pode ficar evidente, é ruim. Então, na minha concepção, eu acredito que pensando em produto, pensando em anatomia, pensando em resultado, o melhor lugar para fazer têmpora é com a agulha próximo à crista temporal. A crista temporal, ela está distante da temporal profunda anterior e posterior, ela não está tão distante assim do ramo frontal da artéria temporal superficial, mas não está tão perto. E essa região, o melhor, você usa pouco produto, utilizando pouco produto em uma região. A crista temporal é uma região rasa, então regiões rasas eu consigo projetar melhor ali o meu paciente e ter os resultados tanto direto como indireto. Todo início de ano é a mesma história para os profissionais da ROF. A economia está difícil, a política está complicada, o povo não tem dinheiro, e essas frases não são novidade no mercado. Elas se repetem como um mantra todo começo do ano. Enquanto isso, você sente que está lutando para manter o controle do seu negócio, se preocupando com a sazonalidade, inseguranças que parecem estar fora do seu alcance. Mas será que precisa ser assim? Se você acha que esses fatores externos determinam o sucesso ou fracasso da sua trajetória, é hora de enxergar a verdade. Quem domina o mercado são aqueles que dominam o próprio negócio. E por isso que eu quero te convidar para a Jornada Sem Segredos, um caminho criado para transformar profissionais como você em verdadeiras referências no mercado da ROF. A Jornada Sem Segredos não é só um evento, é uma mudança de mentalidade e estratégia. Você não precisa ser refém da sazonalidade, da política ou de quaisquer fatores externos. Você pode estar no controle, gerindo seu negócio com autoridade e segurança. Esse evento acontecerá nos dias 17, 18 e 20 de fevereiro. Será 100% online, exclusivo e fechado. Garante sua vaga agora mesmo e comece o ano com o pé direito. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Clica aqui e reserve seu lugar.